Bom dia, queridos irmãos. Bom sábado. Nós vamos gravar essa meditação da manhã. Estamos aqui prontos para ir para a igreja e vamos passar uma pequena mensagem para os irmãos. A mensagem começa no capítulo 7 de Mateus, versículo 21 a 23. Fala o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Como que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Pela sua palavra. Faz a vontade de Deus, se esforça para fazer a vontade de Deus, que está nos céus. Muitos dirão, não poucos, mas muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não trabalhamos na tua obra, não fomos zelosos em arrumar a sua casa, em fazer construções, em colocar bancos confortáveis, em pregar nos púlpitos da sua igreja, e em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, muitos milagres, não oramos para os doentes e não teve milagres, não oramos para abrir redes de farmácias, redes de postos de gasolina para dar testemunho que está abrindo no domingo e não está abrindo no sábado. E Jesus vai falar naquele dia para muitos: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, Jesus vai falar naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não teve esforços para seguir a palavra do Senhor. Muitos estão esperando a Jesus Cristo, dizendo: tomara que Jesus volte, queremos ver Jesus na sua glória. Vamos fazer 40 semanas, 50 semanas de oração, vamos fazer meditações, mas não estão buscando estar em plena conformidade com a vontade de Deus. Deus quer que nós estejamos preparados para essa grande tribulação que está à nossa frente. E aqui está, irmãos, uma mensagem de fé e de esperança. Vamos dar uma pausa para escutarmos esse conselho do Senhor, que está nesse livro. E vamos ver o que o Senhor fala para nós. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, mas Jesus está aguardando a nossa vida em conformidade com toda a sua vontade para derramar a plenitude do Espírito Santo. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor. A honra de Deus, preste bem atenção, irmãos, a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de Deus no seu povo. A honra de Deus está envolvida na nossa vida, no nosso procedimento. Assim como Jó foi um tipo de um duelo entre Deus e Satanás, que nós vemos lá no livro de Jó,
Em Jó 1, Satanás aparece a primeira vez e Jesus pergunta de onde ele vem, e ele fala que veio de rodear a terra, e Deus falou: viu como fui honrado com esse meu servo Jó? Viu que tem lá na terra alguém que é justo diante de mim e diante dos homens? E Satanás desafiou o Senhor. E Deus entregou a Satanás todos os seus bens. E no capítulo 2, novamente, Satanás aparece no céu e Deus lhe pergunta com as mesmas palavras: viste meu servo Jó, que é temente a mim e que sofre todas as agrulhas, perde família, perde bens, perde os empregados, perde o dinheiro, perde tudo e continua firme diante dos meus olhos? E Deus falou: então toca na sua carne. Isso no capítulo 2 aparece que Satanás sai para tocar na carne de Jó e Deus não permitiu que ele tocasse na sua vida, mas tocasse na sua pele. Ali estava envolvido a honra de Deus. E aqui, em Desejados de Todas as Nações, no capítulo que nós vamos citar para os irmãos, 73, não se turbe o vosso coração, nos diz que a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Deus quer derramar o Espírito Santo em nós. Quer derramar a plenitude do Espírito Santo como derramou no Pentecostes. E depois que Cristo sobe, o Espírito Santo trabalha no coração dos discípulos para que eles se harmonizem, para ter a plenitude do Espírito Santo. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e essa promessa nos pertence da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. Essa promessa é dada como condições. No livro Conselhos para a Igreja, página 434, fala que enquanto nosso caráter tiver uma nódoa sequer, nós não seremos selados e não teremos a chuva serôdia. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo e, todavia, não recebem o seu benefício. Por quê? Por que não recebem o seu benefício? Deus não quer derramar a chuva serôdia sobre nós? Não entregam a vida para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não seguem os conselhos de Deus. Como está escrito, não renuncie às suas vontades. Não meditam nas suas palavras. E falam deliberadamente coisas que sabem que não é para falar. Não se retratam. Não se retratam com os irmãos. São presunçosos, dizem que têm fé, reclamam as bênçãos de Deus, mas são presunçosos. Ao contrário, a fé é a presunção.
Os dois reivindicam as bênçãos de Deus, mas um tem fé verdadeira, obedece, como está descrito em Hebreus 11, os heróis da fé. Deus fala e o homem obedece. Mas muitos são presunçosos. Qual o sentido da sacudidura? Ele foi causado pelo testemunho, da testemunha fiel, que é o espírito de profecia. Muitos seguem à risca os conselhos de Deus sobre saúde, sobre nutrição, sobre vestuário, sobre postura na casa do Senhor. E muitos banalizam e são presunçosos, acreditando que têm fé, e são presunçosos. A fé verdadeira é Deus falar e eu obedecer. E assim como Deus criou o céu, a terra, pela sua palavra também vai nos recriar uma nova criatura. Não podemos usar o Espírito Santo. Muitos querem usar o Espírito Santo. São presunçosos que têm o Espírito Santo e querem orar para curar isso e curar aquilo. São presunçosos em ficar revelando a vida de um e a vida de outro, dizendo de sonhos, para mostrar que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que usa as pessoas, não eu tenho que usar o Espírito Santo para dizer que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O Espírito Santo vai operar em nós, tanto querer como efetuar, segundo a vontade de Deus. Quando eu me submeto e entrego as minhas vontades às vontades de Deus. Muitos estão dizendo que os escritos de Ellen White são conselhos que esta mulher inspirada deu. Não é pecado que ela está falando se nós transgredirmos, porque é conselhos, não é lei. Irmãos, Eva também acreditou nas mesmas coisas que Satanás soprou nos seus ouvidos. Separou do seu marido e andou pelo jardim. Isso não é pecado, isso é conselho. E chegou perto da árvore que Deus aconselhou para não chegar. Isso também não é pecado, é conselho. Chegar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal é conselho, não é pecado. Pegar do fruto é conselho, não é pecado. E olha a desgraça que esse mundo testemunha por causa de não seguir o conselho que Deus deu. Mas muitos não se submeterão à vontade de Deus, não se submeterão à palavra do Senhor. Querem dirigir a si mesmos, querem fazer as suas vontades, querem dirigir as suas vidas. A vida é minha, eu que dirijo. Eu tenho meus sonhos, eu tenho meus planos. E aí quer que Deus realize os meus sonhos, os meus planos, e não coloca nas mãos de Deus. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, para fazer a vontade de Deus, esperam, consultam em tudo que vão fazer, qual é a vontade de Deus, testam os seus espíritos. Será que eu estou no Espírito do Senhor quando eu ajo dessa maneira ou com a outra maneira? Muitos, unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser concedido a quem, meus queridos? Aqueles que esperam sempre nas respostas do Senhor, nos conselhos de Deus, para fazer qualquer coisa. O poder de Deus aguarda
que os peçam e o recebam. Deus quer nos conceder o Espírito Santo, mas quer que nós façamos as nossas partes. Mas em cima fala, mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. Essa promessa também do Espírito Santo, que vai ser derramada a chuva serôdia, ela é uma promessa sob condições. E aqui está, irmãos, as condições. Essa prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. É concedida segundo a riqueza da graça de Cristo. E Ele está pronto a suprir toda a alma, segundo a sua capacidade para receber. Será que a minha pessoa, a minha alma está capacitada para receber o Espírito Santo? Ou Deus vai derramar o Espírito Santo sobre mim para me desonrar o seu nome como eu tenho desonrado? Sede vós perfeito, como és perfeito vosso Pai que está nos céus. Pedro é um exemplo claro para nós. Quando ele estava com Jesus, ele ainda não tinha abandonado completamente todas as suas vontades. Ele acariciava no seu coração pecados que não poderia ainda receber a plenitude do Espírito Santo. Quando Pedro disse que seguiria o seu Senhor na prisão ou na morte, ele era sincero em cada palavra que proferia, mas não conhecia a si mesmo. Oculto em seu coração havia elementos de mal que as circunstâncias fariam germinar quando fosse provado. A menos que ele fosse levado à consciência de seu perigo, esses elementos se demonstrariam sua eterna ruína, sua perdição. Um homem que estava junto com Cristo tinha o seu coração sincero. Ele tinha que rever a sua vida. Ele tinha que rever o seu coração, o que ele estava acariciando. Se a sua vontade estava à frente da vontade de Deus. O Senhor viu nele um amor próprio e segurança que subpujavam mesmo o amor de Cristo. Então, coisas estavam acariciadas no coração que estava acima do amor que Jesus quer que tenhamos por Ele. Jesus, hoje, temos a história da morte dele, do sofrimento dele, que desperta esse amor por nós a Ele, para que nós reconheçamos e colocamos todas as nossas vontades nas suas mãos. Em sua vida se revelara muito da enfermidade do pecado, pecado não mortificado, descuido de espírito, gênio não santificado e temeridade para entrar em tentação. A solene advertência de Cristo era um chamado a exame de coração. Pedro necessitava desconfiar-se de si mesmo e ter maior fé em Cristo. Houvesse ele recebido com humildade a advertência que Deus deu para ele, o galo não teria cantado. Ele não teria negado o Senhor. Se ele humildemente falasse: Senhor, Tu conheces o meu coração, me ajuda, me dê força para vencer na hora da provação, para vencer o inimigo quando soprar nos meus ouvidos, quando vier o temor de sofrer
na carne o sofrimento da desonra, sofrer na carne as agrulhas que Satanás vai colocar sobre mim. Tenha misericórdia. Se ele tivesse tido essa humildade, ele não teria negado o Salvador. Porém, ele, presunçoso, falou: Senhor, tu está enganado. Eu tenho força e tenho postura para enfrentar qualquer coisa, mesmo que seja a morte, a prisão. O Senhor não sabe o que está dentro de mim, porque eu tenho no meu coração essa força, esse desejo. Não foi humilde diante do Senhor. E muitos hoje, irmãos, também acreditam que têm a força, acreditam que eles estão no favor de Deus, são presunçosos. Deus nunca vai ter parcialidade com o pecado. Estamos, irmãos, em tempos de fechamento da porta da graça, aonde muitos têm as últimas oportunidades para tomar posição e outros já não têm mais a oportunidade, porque eu acredito que nomes já estão passando. Mas se tu ainda sente, irmão, se você ainda sente no coração o desejo de se afirmar nos passos do Senhor, não tarda para amanhã a sua decisão. Ajoelhe-se, aproveite esse sábado, pede a misericórdia do Senhor e fala: Senhor, tu conheces meu coração, eu quero me salvar e quero estar em harmonia com toda a tua vontade. Transforma o meu coração. Me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco, sou uma pessoa que tem uma carne pecaminosa, tenho inclinações para o pecado, não quero me perder, quero fazer toda a tua vontade, quero estar aonde o Senhor me aconselhar que eu esteja. Nós temos o conselho, irmãos, para sair das cidades, para fechar os olhos, para não ver o mal, e tapar os ouvidos, para não ouvir falar de derramamento de sangue. Não ser cúmplices nas cidades com subornos. E Deus nos chama, Senhor, para as montanhas. Deus nos chama para ficarmos em lugar reservados nessa última hora da história da terra. O que mais nós podemos esperar, irmãos, desta vida? Que adianta eu ganhar o mundo todo e perder minha salvação? Daqui a pouco não vamos poder comprar nem vender. Aqui está um apelo, irmãos. A nossa santificação virá se nós sairmos das grandes cidades, se nós sairmos agora das vilas e formos para os lugares reservados para uma purificação, para ver a volta de Jesus, o grande júbilo da história dessa terra. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Aqueles que estão fracos devem se submeter à vontade de Deus. Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. A Babilônia, que representa também as grandes cidades, proliferou o mal, proliferou os índices de criminalidade. E Deus nos chama para sair. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante. E não incorra nos seus pecados. E venham as pragas, que logo irão cair. Irmãos, é uma mensagem de Deus para nós. Que nós venhamos atender essa mensagem.
porque muitos não vão atender e vão lamentar. E não está o